Olá, 1h30 desta tarde de quinta-feira, 4 de junho. O Senado Notícias está no ar. Lavar as mãos é importante, mas não podemos esquecer que a porta de entrada do coronavírus no corpo é principalmente pelo nariz e pela boca. Mesmo que a proteção não seja total, as máscaras, em alguma medida, podem reduzir a possibilidade de contágio. O projeto que obriga o uso de máscaras está na pauta da sessão remota do plenário do Senado, que começa logo mais às 4 da tarde. Algumas cidades e estados já haviam adotado o procedimento. Só que agora o uso de máscaras de proteção individual será obrigatório em todo o território nacional, nos espaços públicos, inclusive nas vias e transportes. É o que diz um projeto de lei aprovado na Câmara, que deve entrar na pauta do plenário do Senado para aprovação. Quando a epidemia começou, parecia coisa de outro mundo. No Brasil, quase não se viam máscaras, a não ser nos rostos de alguns trabalhadores. Mas a pandemia chegou aqui e tudo mudou. Tudo que venha a somar esforços no sentido da gente vencer esse inimigo oculto que é o coronavírus, vem em ótima hora e vem para somar. Máscaras industrializadas apenas para doentes da Covid-19 e profissionais da saúde. Essa foi a primeira orientação das autoridades. No entanto, a realidade se impôs. E por menor que seja a proteção, até mesmo as máscaras artesanais de pano passaram a ser recomendadas. Agora, caso o Senado aprove a proposta, elas se tornam obrigatórias em todo o território nacional. O texto aprovado na Câmara prevê, durante a pandemia, o fornecimento gratuito para funcionários no atendimento de empresas e órgãos públicos, para trabalhadores de estabelecimentos prisionais e medidas socioeducativas. Máscaras artesanais e produtores locais deverão ter prioridade nas compras. O item será gratuito para as populações mais pobres. A máscara não será obrigatória para autistas, pessoas com deficiência que impeça o uso adequado e crianças menores de 3 anos. É fundamental o uso da máscara para evitar que você possa contrair essa virose, essa doença que é muito grave em algumas pessoas e pode levar a óbito. Eu lhe aconselho, não quer ter a doença? Lava bem as mãos, usa a máscara para você não ter a virose, que daqui uns dias nós vamos ter um medicamento com fé em Deus para curar a doença ou a vacina para evitar que você tenha essa doença e nós vamos viver como vivíamos antes, com tranquilidade, nos abraçando, tendo as relações pessoais de sempre. Também pode ser votado hoje o projeto de lei emergencial de ajuda ao setor cultural. O PL 1075 de 2020 poderá beneficiar profissionais da arte e da cultura que ficaram sem renda devido à pandemia. E também prevê auxílio para a manutenção de espaços culturais, como teatros, galerias, salas de espetáculos e bibliotecas comunitárias. O projeto de lei 1075 de 2020 garante auxílio emergencial de 3 bilhões de reais para o setor cultural durante o estado de calamidade pública. Os recursos deverão ser repassados pela União aos estados, Distrito Federal e municípios. Além de uma renda mensal de R$ 600 reais para trabalhadores do setor, o PL prevê subsídio de até R$ 10 mil reais mensais para a manutenção de espaços artísticos e culturais que tiveram suas atividades paralisadas. A Lei de Emergência Cultural, também chamada de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao músico que morreu vítima da Covid-19, também prorroga por 1 ano os prazos de projetos culturais que estavam em curso antes da pandemia e débitos tributários de empresas do setor com a União. O setor cultural contribui com cerca de 2% do PIB e antes da crise empregava mais de 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, quase 6% de toda a mão de obra brasileira. São mais de 300 mil empresas nos mais variados segmentos da arte e da cultura. Além disso, grande parte desses profissionais trabalha na informalidade ou de maneira autônoma. Para essas pessoas, a aprovação da Lei Aldir Blanc é uma questão de urgência. É um setor que terá muita dificuldade de voltar a funcionar como antes,
as pessoas estão tendo que se reinventar e não é todo mundo que tem acesso à internet, às lives, etc. Esse dinheiro existe, esse dinheiro está no Fundo Nacional de Cultura, esse dinheiro não vai ser tirado de nenhum outro setor e não poderia ser usado para a saúde, por exemplo. Ou seja, é uma ação federativa fundamental nesse momento para apoiar todo o setor da cultura. Parlamentares têm destacado a importância da cultura para a economia e o caráter de urgência do projeto. Se aprovada, a lei poderá socorrer um dos setores mais impactados pela pandemia. É um projeto importante, é uma cultura, faz parte do Brasil e está sendo esquecido. E esse projeto vai relembrar e fazer justiça. É vital a importância de se garantir a sobrevivência desse setor. Acredito que a aprovação desse projeto é justa e necessária, com os profissionais e suas famílias que sobrevivem das mais diversas atividades culturais e ajudam a manter viva a cultura no Brasil. Outro item da pauta do Senado nesta tarde é o projeto de lei que deve beneficiar instituições que atendem idosos. Idosos que vivem em instituições de longa permanência, as ILPIs, podem ser beneficiados com 160 milhões para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados nesta última quarta-feira e deve chegar ao Senado nos próximos dias. Com origem relacionada aos asilos, essas instituições são organizações governamentais ou não governamentais criadas para abrigar pessoas com mais de 60 anos, que tenham ou não o suporte familiar. Pelo projeto, o repasse do dinheiro deve ser feito em até 30 dias e cabe ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criar uma fórmula para dividir esse valor entre as instituições, levando em consideração o número de idosos que são atendidos por elas. Elas deverão prestar contas aos respectivos conselhos da pessoa idosa, estaduais, distritais ou municipais. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculada ao MDH, constatou que com a pandemia, as ILPIs estão sofrendo com o desabastecimento e, por isso, o órgão iniciou um cadastramento dessas instituições com o objetivo de mapear e levantar necessidades e definições de repasses em caráter emergencial. Em nota, o Ministério afirma que após a triagem foi publicado edital para selecionar OSC para administrar os repasses e distribuição de materiais de higiene e alimentos, além de EPIs, para profissionais e pessoas idosas institucionalizadas. A defensora pública, membro da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, afirma que muitos idosos residentes dessas instituições morreram sozinhos com suspeita ou confirmação de coronavírus. Ela acredita que o benefício é necessário para mudar esse quadro. É uma importante iniciativa legislativa como medida de suporte financeiro para proteger a vida da faixa etária mais sujeita a mortes na atual pandemia. Estão em risco concreto de morte milhares de pessoas com 60 anos ou mais de idade, em sua grande maioria com alguma dependência para atividades básicas do dia a dia, que vivem em asilos, lares ou abrigos tipificados como instituições de longa permanência. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado destaca a falta de amparo para com os idosos. O desamparo aos idosos só cresce no Brasil. Um levantamento feito pelo Ministério dos Direitos Humanos revela que as denúncias de violência contra idosos aumentou 13%. 86% dessa violência vem dos próprios familiares. Denuncie essa violência. Ligue para o 180 ou Disque 100. O projeto voluntário ILPI.me tem o objetivo de conhecer essas instituições e criar protocolos para lidar com suspeitas ou confirmações da doença em idosos ou colaboradores. O cofundador do projeto explica que muitas instituições dependem de doações. Sem essas doações e com a possibilidade de óbito dos idosos, a receita da ILPI pode cair. Eu posso dizer que pelas análises que fizemos, há um grande risco de insolvência das instituições de longa permanência nos próximos 12 meses. E por que chegamos a essa conclusão? Porque grande parte dessas instituições não tem um caixa que suporte a queda de receitas por um período superior a 90 dias.
O plenário virtual do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que estabelece prazo para que as autoridades sejam comunicadas de crimes contra mulheres, crianças e adolescentes. O projeto determina prazo máximo de 24 horas para que as autoridades sejam comunicadas sobre as denúncias recebidas na esfera federal pela Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, Ligue 180, e pelo Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com Foco em Violência Sexual, o Disque 100. O texto também proíbe a suspensão de medidas protetivas decretadas para proteger as mulheres em situação de risco. E hoje, especialmente quando estamos falando da pandemia, nós temos que ressaltar que nós temos que aproveitar todo o instrumento que nós temos para que isso não aconteça, quando a mulher não é só a vítima, ela passa a ser a presa mais fácil dentro de um quadro de pandemia em que ela está no isolamento social. Outros 2 projetos da pauta feminina foram anexados à proposta relatada pela senadora Rosa de Freitas. Um proíbe a suspensão de atos processuais em causas relativas à violência doméstica durante a pandemia da Covid-19. O outro trata da oferta pelo governo de residências temporárias para mulheres e filhos em situação de violência doméstica durante o estado de calamidade. Agradecer muito também, terem apensado o meu projeto 1796, e que, neste momento de pandemia, a gente percebe o aumento significativo das ocorrências e da violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente. Então, fiquei muito feliz de terem acatado essa proposta. Outro projeto aprovado obriga os planos de saúde a cobrirem o tratamento com quimioterapia oral para pacientes com câncer. Hoje, os planos estão se recusando a pagar esse tipo de tratamento com o argumento que os medicamentos não estão listados na Agência Nacional de Saúde. Os medicamentos já autorizados pela Anvisa levam 3 anos para ter uma autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, nós estamos aqui desburocratizando, nós estamos agilizando, nós estamos facilitando a vida de quem tem câncer nesse país. Essa é uma luta de muito tempo, de uma série de pacientes com câncer, que às vezes tem que entrar na justiça, às vezes tem que brigar. Tal medida possibilitará que muitas pessoas não precisem se deslocar de suas casas para os hospitais. Nós estamos falando aí de um número de quase 50 mil pessoas. O Senado analisa a medida provisória que permite a redução de salário e de jornada e até mesmo a suspensão do contrato de trabalho. A medida cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite a redução do salário e da jornada dos trabalhadores. Como compensação, o governo paga uma parte do seguro-desemprego a que esse trabalhador teria direito se fosse demitido. Os deputados mudaram o texto da MP, permitindo que o prazo original, de 90 dias, seja prorrogado pelo governo enquanto durar o estado de calamidade pública. A redução da jornada poderá ser de 25%, 50% ou 70%, com redução proporcional do salário. Por exemplo, um trabalhador que tiver uma redução de 25% na jornada de trabalho terá também uma redução de 25% no salário. Em compensação, vai receber 25% do que teria direito de seguro-desemprego. Esse valor será menor do que a parte que foi retirada do salário, já que o seguro-desemprego tem alguns limites. A MP também permite ao empregador suspender temporariamente o contrato de trabalho. Nesse caso, o empregado é liberado do serviço e o pagamento do seguro será feito na íntegra, por até 60 dias. Esse prazo também poderá ser prorrogado durante a calamidade pública, de acordo com a mudança aprovada pelos deputados. 90% dos nossos funcionários estão recebendo esse auxílio do governo e a prorrogação dessa MP seria de fundamental importância para o nosso estabelecimento, porque nós não sabemos quando, não temos uma data prevista de quando vamos reabrir e se quando formos reabrir, se realmente o público vai voltar do jeito a frequentar bares e restaurantes como era antes, ou se o público vai ficar receoso. Quem sofreu redução de salário ou teve o contrato de trabalho suspenso e tem dívidas descontadas diretamente no contra-cheque, vai poder pedir aos bancos novas condições de pagamento, de acordo com o texto aprovado pela Câmara. O benefício alcança também aqueles que
comprovadamente foram contaminados pelo coronavírus. Eis aí a grande oportunidade que eu tenho de colocar, e por isso eu fiz uma emenda aditiva, de colocar também os idosos que fizeram empréstimos consignados e que já não podem mais pagar a parcela, descontar em folha, porque todos eles aumentaram as suas despesas com remédio e com alimentação. O Senado vai ter que melhorar o texto, não está bom, devido àquilo que foi apresentado e foi colocado no texto por destaque na Câmara dos Deputados. Temos que voltar à proposta do relator, deputado Orlando, que garantia que o valor do benefício leva em conta os 3 últimos salários do trabalhador, com teto de 3 salários mínimos, o que iria garantir a integralidade da renda a quase 90% daqueles que trabalham no nosso país. Mas atenção, as várias modificações feitas pela Câmara dos Deputados só terão validade se forem aprovadas pelos senadores e sancionadas pelo presidente da República. Até lá, fica valendo o texto da medida provisória publicada em 1º de abril. Recentemente, o Senado aprovou uma ajuda financeira a estados e municípios para auxiliar o enfrentamento do coronavírus. O Data Senado foi atrás de ouvir a opinião das pessoas sobre esse e outros pontos envolvendo os impactos da Covid-19. Estados e municípios que aceitaram a ajuda financeira da União tiveram de se comprometer a não aumentar o salário dos servidores públicos até 2022. Quase 60% da população não sabia dessa condição. O programa suspende a cobrança de 65 bilhões de reais em dívidas e repassa mais 60 bilhões para os governos locais aplicarem em ações de enfrentamento à pandemia. A maioria das pessoas acredita que alguns profissionais deveriam ficar de fora do congelamento dos salários. É o caso de professores, profissionais de saúde e de segurança pública. Os dados foram revelados por pesquisa do Data Senado. 91% dos entrevistados acreditam que profissionais de saúde não podem ficar sem aumento. 69% contra o congelamento do salário dos professores das redes públicas e 66% contra o congelamento dos profissionais da segurança pública. O projeto do auxílio emergencial até deixava esses profissionais fora da regra que impede o reajuste até 2022, mas o presidente vetou esse trecho da lei. Vetado ou não vetado, estando no artigo, no texto ou não, não teríamos condições de atender de maneira nenhuma reajuste a servidores. Cada um tem que dar a sua parcela de contribuição. Eu acho fundamental o setor privado estar dando a sua parcela, milhões de desempregados, e o setor público também. Em vez de reduzirmos o salário, optamos pelo caminho de segurarmos por 18 meses qualquer tipo de reajuste, que seria impossível conceder nesse período. O Data Senado é a unidade do Senado que faz pesquisas sobre temas que estão sendo debatidos e votados pela Casa. Desde o início da pandemia, já foram 4 estudos sobre o tema. O Data Senado aplica pesquisas de opinião por telefone e os resultados dessas pesquisas são encaminhados para os parlamentares para auxiliar nas votações. Dos resultados, chama a atenção a aprovação da grande maioria dos brasileiros para o auxílio financeiro que o Senado aprovou na direção de estados e municípios. Também a grande maioria, 78% dos brasileiros, concordaram com a contrapartida que os estados e municípios têm que dar para receber esse auxílio financeiro. A contrapartida é a proibição de conceder aumento ou qualquer outro tipo de reajuste para servidores públicos. Também ficam proibidos de ter reajustes os vereadores, os deputados e os próprios senadores. Pela pesquisa, quase 80% da população sabe da aprovação do auxílio a estados e municípios e 45% acredita que a ajuda é importante no combate à pandemia. A pesquisa também mostra que a maioria da população ainda tem medo de frequentar lugares públicos. O transporte público é o lugar que os brasileiros acreditam que o risco de pegar a Covid-19 é maior. Em segundo lugar, ficam escolas e faculdades e logo em seguida as academias.